Meu nome é Natália Barbosa, sou procuradora do Banco Central. Eu agradeço o gentil convite da ANAF para eu conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a minha trajetória como procuradora do Banco Central, como filiada à ANAF e a minha relação com a Advocacia Pública Federal. Eu fiz o concurso para o Banco Central em 2009 e só fui nomeada em 2012, graças a uma batalha do nosso procurador-geral, porque eu era excedente. Então, tiveram alguns caminhos que nós tivemos que percorrer para que eu fosse nomeada, deu tudo certo. Eu fui lotada inicialmente na PREDF, que é a área que trabalha com processos de primeira e segunda instância, no TRF da primeira região. Cheguei a ser subprocuradora-chefe dessa área e eu senti necessidade de ter um outro tipo de conhecimento, novos desafios dentro da minha área profissional, e eu fui trabalhar com o procurador-geral adjunto, responsável pela área de consultoria, e que é onde eu estou até hoje. Eu tive muita sorte, porque todos os meus chefes até então se tornaram grandes amigos. E, para mim, a importância do trabalho da Procuradoria do Banco Central está umbilicalmente ligada à importância do Banco Central. Eu, o Banco Central me oportunizou fazer uma pós-graduação em Defesa da Concorrência e Direito Econômico, e depois um mestrado em Economia. E dentro da área acadêmica é que eu fui entender a abrangência e o alcance das missões do Banco Central. Quer dizer que eu não soubesse antes, não é isso, mas é porque é tão relevante, é tanto trabalho, são tantos braços e assuntos, que é impossível a gente dimensionar quando você está numa área setorizada. Então, a função principal do Banco Central é a estabilidade de preços. Ele tem outros mandatos que são ligados a esse, que é rigidez do sistema financeiro, fiscalização do sistema financeiro, suavização de ciclos econômicos. Nossa, parece tão difícil isso tudo que eu estou falando, né? Mas tem tudo a ver com o nosso dia a dia, de todos nós, cidadãos brasileiros. Quando a gente fala de estabilidade de preços, a gente está falando de controle de inflação. E a gente não fala de inclusão social, desenvolvimento, redução de desigualdades, se há uma inflação descontrolada. Então, a cada 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele se reúne, são os 8 diretores e o presidente do Banco Central, para definir a taxa Selic, que é a taxa que vai guiar a economia. E nossa, mas isso tem relação com o nosso dia a dia? Total. Comunicação do Banco Central tem a ver com o nosso dia a dia, o desenvolvimento de políticas públicas do Banco Central tem a ver com o nosso dia a dia. Para deixar muito claro, a gente fala de PIX, que agora todo mundo sabe a importância do Banco Central, porque vê e usa todos os dias. E a Procuradoria do Banco Central nisso? Ela atua num primeiro momento prestando a consultoria para os nossos gestores, para os nossos diretores, para o nosso presidente, para dar segurança jurídica nas políticas públicas que são adotadas. E numa outra ponta é a defesa judicial e extrajudicial de quando essas políticas são questionadas. Então, o Banco Central tem um corpo técnico de excelência. Eu sempre falo que, para mim, o principal problema do Brasil é a falta de planejamento. E estar dentro do Banco Central torna isso para mim mais gritante. Como dentro do Banco Central todos somos concursados, isso faz muita diferença, porque há uma perenidade nas políticas públicas. Então, por mais que mude o governo, eh, tenham mudanças que poderiam interferir no nosso dia a dia, nós sentimos isso muito pouco, porque há uma tranquilidade e um planejamento no desenvolvimento dos trabalhos. Não é à toa que o PIX saiu em 2020, no meio da pandemia. Não foi do dia para a noite. Já havia estudos desde 2013 sobre o PIX. Era o planejamento inicial era que isso viesse da iniciativa privada e não obtivemos êxito, né, nas negociações, então o Banco Central atuou como instituidor e regulador, neste caso, né. Então, todos nós vemos o ganho que tem uma autoridade de Estado com um corpo funcional forte e uma advocacia pública forte para defender essas políticas públicas. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória dentro do Banco Central. Bom, pessoal, agora eu vou conversar um pouquinho sobre a minha relação com a Advocacia Pública Federal e com a ANAF. E, infelizmente, a minha vida profissional e a minha vida com a ANAF, ela teve um encaminhamento que eu não esperava.
Eu fui casada há 20 anos com o amor da minha vida. Ele trabalhou na iniciativa privada há 15 anos, Marco Aurélio, e ele tinha acabado de ser nomeado no concurso de procurador da Fazenda Nacional, no último que teve, no dia 6 de junho, se eu não me engano, 7 de junho, foi a posse dele do ano passado. Ele ia completar um ano de casa agora. E ele era afiliado da ANAF também, nós estávamos muito realizados. A minha vida era um comercial de margarina, eu tinha plena noção disso, nós tivemos 2 filhos, e por esses motivos que a gente, né, não entende, eh, ele ele faleceu em virtude de uma sepsemia, uma negligência do hospital com ele. Então, em 2 dias eu saí do comercial de margarina para um pesadelo. E por que que eu tô contando isso, né? Porque só nesse momento é que eu entendi o que era ser parte de uma das 4 carreiras da União, da Advocacia da União, e ser uma afiliada da ANAF. Na ANAF, eu já tinha sido parte da Comissão da Mulher, então, todos os projetos que eu tentei desenvolver aqui, eu sou uma pessoa da festa, então eu era responsável pelos eventos e assim, a presidência sempre me apoiou nesses eventos, e aí como eu tenho um pouco problema na vida, eu resolvi ser conselheira do SECHAP, substituta representante da minha carreira. Então eu tive que sair da comissão, mas continuei frequentando como frequento a ANAF, que é minha casa. E quando o Marco faleceu, eh, foi em setembro do ano passado, houve uma comoção das 4 carreiras. Eh, Houve uma comoção da minha casa, da Procuradoria do Banco Central, que assim, muito importante, mas meus amigos, né, meus amigos, gente que convivia comigo todos os dias e que me deu e me dá até hoje todo o apoio que eu preciso. Mas eu tive apoio de gente que até hoje eu não conheço. Eu tive a Procuradoria da Fazenda estava num momento muito difícil, porque estava, tendo a negociação salarial, e as pessoas estavam com os ânimos muito exaltados, muitas vezes sendo desrespeitosas umas com as outras. E no dia do falecimento do Marco, eles falaram: "Gente, vamos ter respeito pelo nosso amigo, pela família dele, e não vamos brigar hoje". E naquele dia não houve briga no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eles se mobilizaram para fazer uma vaquinha, eu recebi flores, presentes, enfim, nem eu sei dimensionar tanto carinho, tanto apoio que eu recebi naquele momento dos procuradores da Fazenda Nacional. E eu repito, é porque o Marco estava lá há 3 meses, muita gente ali, a maioria das pessoas não me conhecia, não me conhece até hoje, e eu tive esse apoio. E, para mim, um momento muito marcante naquele dia foi porque eu recebi um cartão que tinha uma frase: "O Marco Aurélio agradeceu a nossa carreira". Nunca vou esquecer isso, porque ele ficou 15 anos na iniciativa privada, e eu recebi um buquê de flores nesse dia. Foi isso que eu recebi. De um lugar que ele esteve 15 anos. E ele passou 3 meses na PFN, e o ministro da AGU falou comigo, a procuradora-geral da Fazenda, que é a Annelise, que virou minha amiga, por conta desse motivo, né, assim, a gente se aproximou nesse contexto, e foi muito importante para mim ter o apoio institucional da AGU e a ANAF com isso, né. Tô aqui falando o que que a ANAF teve a ver com isso. Eh, o Vitor, que é o presidente, me mandou mensagem falando: "Eu estou à disposição", o que é muito nobre, porque, né, só que tanto o Vitor, como a Annelise, como o Flávio Roman, que é o advogado geral adjunto, eu tive muitos problemas para terem os meus direitos de viúva e dos meus filhos respeitados, o que não vem ao caso agora em vários âmbitos. E essas 3 pessoas que eu nomeei aqui pegaram na minha mão e fizeram acontecer e resolveram. Tanto essas pessoas como o Tiago, aqui da ANAF, a Renata
e a Herta. E me desculpa se eu estiver esquecendo alguém, mas é porque essas pessoas, elas fizeram acontecer. Assim, realmente elas: "Olha, qual é o problema que você está tendo? É tal, a gente vai resolver". E resolveram. Então eu tenho uma gratidão eterna. E foi nesse momento que eu falei: "Cara, nós somos 4 carreiras". E é muito interessante, porque agora eu estou no conselho curador dos honorários, e no conselho curador dos honorários temos as 4 carreiras juntas, decidindo questões importantíssimas da nossa advocacia pública, e o consenso nem sempre reina dentro do conselho curador. Muitas vezes a gente teve situações difíceis lá dentro, e hoje eu tô aqui para dizer para vocês que nós estamos, as 4 carreiras, em harmonia, pensando juntos um futuro melhor para nós, de forma coesa, de forma forte. E então, para mim, ser parte da ANAF é muito mais do que ser uma associada. A ANAF me socorreu no momento em que eu não achei que era função da associação socorrer uma associada, em respeito a outro associado. E essa visão institucional, essa visão de que as 4 carreiras juntas são mais fortes, a minha é a menor em número, mas a gente tá junto para fazer uma advocacia pública forte. Então aqui eu deixo o meu obrigada não só para a ANAF e para todos os dirigentes, e de novo eu peço desculpa se eu estou esquecendo alguém, na pessoa do Vitor, que é o presidente, o meu agradecimento institucional ao ministro Messias, ao Flávio, à Annelise, até a pessoas que vão ao Cris, que é o meu procurador-geral, e até uma pessoa que você vai falar: "Nossa, a gente nem tem uma convivência", mas é a Procuradora-Geral Federal, a Didi, porque quando a gente vê, mulheres fortes, empoderadas e liderando, a gente tem um quentinho no coração e mais uma vontade de seguir em frente. Então, é isso, só agradecer mesmo.